No início o universo era estruturado. Após 6 dias Deus criou a terra e o sol e de repente dinossauros veganos na China trabalhavam maçarico queima terra. Índios chegaram em 1500, Urano decai pra ele, o óleo, o tecido mole. James Webb refutou o Big Bang. Biólogo Henrique versus 1%. Roberto não consegue concluir, rapaz. Parte 3, vamos lá. Umas semanas deixando o Roberto carregar a sua bateria, eu finalmente voltei para falar desse debate dele com o biólogo Henrique. Roberto, tá me ouvindo? Um segundo. Cada um sabe o que é um símio, cada um sabe o que é um ser humano, isso é evidente. Mas você vai me ensinar o quê, moleque? Agora a questão toda é, o que é a própria evolução? A evolução é uma fé irracional. Qual é o mecanismo que rege a modificação dos seres vivos? Seleção natural. Espero acabar de falar, depois você fala. Me permita concluir, rapaz. Nossa, cara. Me permita... É coisa da vida mesmo. E antes de continuarmos, para quem é novo aqui, esse vídeo tem como objetivo principal entreter com edição e não tem nenhum objetivo de denegrir a imagem de ninguém que aparece no vídeo. Esse vídeo em questão é para alegrar as pessoas. Se você quiser ver o vídeo sem cortes e edição, é só ir no debate original, completo no canal do Jadson, que eu sempre deixo o link aí embaixo. Mas aqui, o objetivo é entreter. Você entendeu? O processo de variabilidade genética, chamado de mutação, gera novas características que vão se impregnar na espécie. Essas características vão passar por um filtro chamado de seleção natural e a população vai gerar variabilidade dentro da seleção natural. Até aqui tá beleza, mas levando em consideração os saltos lógicos que os criacionistas dão na argumentação, eu tenho medo dessas falas irem pra casa do baralho. E você vai ver que a variabilidade vai formar o que a gente conhece hoje dentro da espécie, que são as raças, que é a modificação dentro das espécies. Isso é bem nítido. Você vê que o ser humano tem uma variabilidade dentro da sua espécie. Legal e bonito. Os símios, o chimpanzé, o orangotango, o bonobo, todo mundo vai ter sua variabilidade dentro da sua própria espécie. Esta música tem mensagem. Isso é um fato da teoria evolutiva. E aqui pode parecer que ele está admitindo que a evolução é verdadeira, mas não criem expectativas. Toda piroca se torna invisível a partir do momento que ela entra no seu cu. Caralho, velho. Isso é algo marcado em que você pode chegar em um laboratório, pegar várias amostras de variabilidade e você vai conseguir enxergar. Então, dentro da espécie, também, ou seja, dentro do processo chamado de microevolução, é bem nítido a variabilidade. A questão toda é que a pressuposição evolucionista diz que isso não ficou dentro da espécie, isso migrou para fora, gerando novas espécies. E isso não é óbvio, afinal, se as mutações são aleatórias e nunca param, consequentemente novas espécies vão surgir. Parece que não pensam mais! Não pensam mais! A questão toda é, não há esse rastro de variabilidade ocorrendo. Você não consegue enxergar um processo saindo de um ponto ao outro. Ou seja, para eles as espécies se modificam, mas não para surgir novas espécies, só assim para o criacionismo continuar conveniente para ele. Isso não é visível, você não vê uma ligação direta entre o humano e o símio. Inclusive, você mesmo citou isso. Você, para poder dizer tal similaridade, você vai querer recorrer ao registro fóssil. Inteligência artificial. Um país que tem tanta gente inteligente, para que precisa de inteligência artificial? Ai, caralho. Tá fudido nessa porra, mano. Por que não utilizamos da inteligência humana que nós já temos? E você mesmo também afirmou que, se pegarmos esses humanoides, humanos, como por exemplo os neandertais, qualquer um que olhar vai dizer que é humano. E de fato, quando você olha um neandertal, ele é um humano. Com uma pequena, vamos dizer assim, com isso aqui um pouquinho mais grosso, né? Essa acho que é a principal característica marcante visual. Eles vão ter isso aqui mais assim, mais grosso. Que demais! Você não consegue... O que é mais grosso? Ver um rastro de variabilidade suficiente que vai ligar um homem a um símio. Você sempre vai ter essa ruptura nítida de que macaco é macaco e humano é humano. Que símio é símio e homos é homos. Homos é homos. Exatamente como a Bíblia define, cada um conforme a sua espécie. Todos os seres vivos estão se reproduzindo dentro da sua própria espécie e se modificando dentro da espécie. E isso tudo só me lembra aquele episódio de Futurama sobre a evolução. Debater com criacionista que nega tudo é tipo isso.
Nós o encontramos. Ele se chama Homo erectus. Então o senhor provou o que eu disse, pois ninguém encontrou o elo entre macacos e esse Homo erectus. Sim, encontrou. Chama-se Homo habilis. Aham. Mas ninguém encontrou o elo perdido entre o macaco e o suposto Homo habilis. Sim, encontrou. Chama-se Australopithecus africanos. Ahá, te peguei agora. Pode até ser que haja algum processo que tenha extrapolado isso, mas a questão toda é, eu não consigo citar um, porque eu não conheço. Então, você acabou de citar vários, cara. A própria espécie humana, você falou do negro, do branco, do japonês, você acabou de falar vários. Eu dei espaço aí para as pessoas entrarem, mas vamos ouvir elas também. O que eu quero pedir aqui, estamos só entre adultos. Eu sei que o Otanjo tem treta com o Henrique. Acho que deu uma pesada no clima do programa aí. O Sodré tem treta com o Henrique tem treta com quase todo mundo. Então, pessoal, vamos aqui. E com esse clima alto astral com um monte de gente que se ama, vamos ver no que vai dar. E tradicionalmente os que propõem a evolução têm se concentrado à mudança genética. Só que hoje nós sabemos que não é apenas informação genética que é responsável para construir organismos complexos. E uma evidência prima facie é justamente o macaco e o homem, que tem 98%, dizem que seja 98% de semelhante genética, eu acredito que seja talvez um pouquinho menos, em torno de 85%. Agora deu caralho mesmo, viu? Mas aí Caralho, mano, os caras tiram do nada, velho. Tipo, não, eu acredito que seja menos. É uns 85%. Tipo, foda-se, é o que eu acredito nessa merda. A grande pergunta é, se você compara a fisionomia, a fisiologia do macaco, do chimpanzé e do homem, você vê uma diferença muito maior do que apenas essa porcentagem genética. Será? Então a pergunta é, qual é o mecanismo? Um grande mecanismo é a regulação dos genes, como o gene é expresso. E nisso aí a diferença é imensa. Como é que explica isso? Justamente pela regulação de genes. E essa diferença de regulação, a evolução não explica. E o Henrique dizer, mas eu não acredito, eu não acredito, eu não tenho fé, eu só apenas trabalho com ciência. Não, senhor, isso não é verdade. Você trabalha muito mais com fé no naturalismo demente do que qualquer criacionista que acredita que Deus fez. Então deixa de falar balela que você não tem fé, rapaz. Só no fim do dia, tô fritando as batatinhas. E após essa trocação de farpas, o Mask começa a fazer uma pergunta aos criacionistas, de por que eles aceitam microevolução, mas evolução não. Eu era cristão, né, há meus mais de 15 anos atrás. Né, o tempo vai passando e aí não tem jeito, né? E eu conheci os argumentos do design inteligente. Na época em que eu era da igreja, a galera falava que não era possível ter evolução, nem de um tipo. Mano, olha o nome do cara aqui embaixo, velho. Agora que eu me liguei nessa porra. Olha o nome do cara ali, velho. Autor da TDE, Teoria da Degeneração das Espécies. Mas que merda é essa, velho? Esse é o nome do cara. A galera falava que não era possível ter evolução, nem de um tipo. E a fé na evolução é uma fé irracional. Era um argumento fixista. Hoje em dia, a galera já migrou para um aceito microevolução, mas não macroevolução. Quer dizer, pequenas modificações genéticas, mas não grandes modificações genéticas. Agora é complicado, né? E aí, o mecanismo que a galera descreve para defender a microevolução, ela, na verdade, está se falando de evolução. É porque o cara quer colocar todos no problema de você, olha. A galera esquece que, quando você acumula um monte de microevoluções, você consegue de um chegar no outro. É mentira, é mentira. A pergunta que eu sempre deixo pra galera, que na pergunta não é minha, a pergunta é feita pelo humanista. Cabaré, caveira chupada. Pô, cara, tô tremendo inteira. Pelo Rodrigo Humanista é o seguinte. Receita de bolo por que essa microevolução acontece e para? 98% de similaridade. Esse é muito os outros 2% tem um petabyte de informação. A pergunta é, ainda pra ser o ambiente não muda de novo? Ele muda e para? Porque se ele muda e a espécie se adapta, né? Porque não é exatamente assim, mas vamos deixar porque eu estou usando as palavras de vocês. E o ambiente muda de novo e ela se adapta. E o ambiente muda de novo e ela se adapta. A pergunta é por que essa
microevolução não se acumula em grandes modificações de indivíduos? A pergunta é essa. Por que não? Ai, cachorro! Ai, cachorro! E depois dessa pergunta do Mask, todo mundo sai da live para continuar com o debate somente com o Henrique e o Roberto, agora focando nessa parte da microevolução. Eu posso. É engraçado. Agora é só eu posso. Engraçado isso, porque quando você analisa o que o Darwin fala, é justamente sobre o processo de microevolução. Não há muita diferença. Por que então o Otângelo reclama tanto da evolução? Se ele aceita a microevolução. E aí vem com esse papinho de que ele escreveu o livro. A gente sabe que ele escreveu o livro, coisa nenhuma, que foi o ChatGPT. Eu sabo. E aquele livro não tem valor científico nenhum. Calma aí, paizão. E o que acontece é que nada mais nada menos ele não pode aceitar a microevolução como uma evolução, porque ele acha que a Terra tem 6 mil anos. E, porra, meu irmão, não dá. Fudeu foi tudo. Tudo aquilo que a ciência propõe é de que a Terra é muito antiga. 81 anos. É muito mais antiga do que 6 mil anos. Com certeza. Então não existe nenhum problema. Teve Pix? Ué, mas por que não tocou? Pô, cara, sério, o pessoal pensa o quê? Que código genético é uma receita de bolo num papel de pão, cara? Pô, o código é gigantesco, 98% de similaridade, os outros 2% tem tipo 1 petabyte de informação ainda pra ser diferente, velho. É 85%, não, eu acredito que seja 82%. 82%. O problema é aceitar a microevolução, até porque Darwin é tudo microevolução. Ok, vou levar 5 minutos para esquentar esse carro e já estou saindo. Roberto? De fato, a macroevolução ela até existe em determinados momentos muito, muito precários, muito raros na natureza. Roberto, tá me ouvindo? Um segundo. Mas o que acontece é a microevolução. Tudo que acontece é só microevolução. Só que é só microevolução em larga escala de tempo. 3 dias depois... Dilma Boióloga mandou R$5. Na verdade, macacós e homos e homens têm uma diferença de 7% dos 30% que são 100% do que é da Petrobras. Caralho. O Darwin também estava certo sobre a perspectiva de microevolução, porque para Darwin tudo é microevolução. A evolução é microevolução. Macroevolução existe em raríssimos momentos, apenas, mas microevolução é o que há. Dessa maneira, quando você amplia a escala de tempo para bilhões de anos, a gente consegue entender como funciona esse processo de microevolução até que chega até aqui. Ou para você a Terra tem apenas 6 mil anos, Roberto? Bom, eu já posso falar? Pode rodar. Bom, primeiramente, que concordo, obviamente, com a microevolução. Meu trabalho que eu fiz, Biologia em Pecado, se baseia na microevolução. Caracas. É uma visão criacionista da Terra Jovem, que já vai lhe explicar o que eu acredito. Ih, rapaz. Que trabalha com a microevolução e consegue observar a variabilidade genética dentro das espécies, comprovando que cada espécie está se modificando dentro dela mesma. Pra quem está por fora, microevolução pra esse pessoal é tipo assim, Deus, que nesse caso eles chamam de designer, pra não admitir que é só fé, criou as famílias básicas de diferentes animais. Por exemplo, ele criou um só tipo de felino, que sofreu mutações ao longo dos anos, pra se adaptar a diversos ambientes, e assim nesse exemplo, surgindo os leões, tigres, onças, leopardos, gatos e todos os outros felinos. Puta, esse aqui, velho. Leopardos, gatos e todos os outros felinos. A gente é mais próximo ao felino do que ao macaco. Os caras são incríveis, velho. O legal disso é que eles admitem que todos os felinos têm um ancestral em comum. A Crush eu acredito que ela seja mais próxima do felino do que do macaco, porque é uma gata. Caralho, esse mereceu o Bongocat. Mas o ser humano e os outros primatas, aí não, aí já é demais, eles foram criados separados. Ou seja, eles basicamente só pegam as evidências que lhes convém e rejeitam todo o resto. Foda-se. Agora, o evolucionismo não tem somente o processo de microevolução, tem um outro processo que agora não me lembro o nome, que vocês falam que o processo é rápido. Menino, você vai ver que...
né, que chamam de rajada, tem um outro termo que se usa para isso. Rajada? Então você tem tanto o processo que é lento e gradual, como teria um processo que seria de rajada. Isso é muito cringe, Jaime, mas a ideia era pra ser cringe, entendeu? A graça estava justamente em conseguir ser o mais cringe possível. E seria uma explosão. Em que sentido? Receba. Cara, eu não creio no sistema de explosão. Nós vemos somente um processo lento e gradual de modificações. O criacionismo da Terra Jovem, como você sabe, trabalha com um tempo de escala curto. Tudo errado, tudo errado! Ou seja, nós não temos um tempo para acreditar que houve um processo de evolução em 66 milhões de anos, 200 milhões de anos. Tem 6 mil anos para você, a Terra. Tem 6 mil anos. Exatamente. 6 anos. Eu acho que... Pô, mas aí você tá negando toda a física, toda a geologia, toda... Tu entendeu que tá ficando inviável discutir contigo? Tô com uma... A tua fé é tão grande que tu tem que negar a física, a química e a biologia. Vamos lá. Vamos pontuar. A visão, quando ultrapassa a escala de tempo de 2, 3, 4 mil anos, ela passa para a linha de hipóteses. Seu mentiroso! Eu não sou mentiroso. Ele é. Eu não vou enganar o povo. Do seu lado, é óbvio que há um consenso maior de aceitação. Não vamos discutir a questão da aceitação. Então, a sua visão é a visão predominante da maioria dos cientistas. Você vai falar, nossa, quantos, hein? Inclusive, mas é a física, cara. Caralho, mano, o universo que foi bolando esses memes, cara. Cadê? 4 mil anos, ela passa para a linha de hipóteses. Seu mentiroso! Eu não sou mentiroso. Ele é. Eu não vou enganar o povo. Do seu lado, é óbvio que há um consenso maior de aceitação. Não vamos discutir a questão da aceitação. Então, a sua visão é a visão predominante da maioria dos cientistas. Você vai falar, nossa, quantos, hein? Inclusive, mas é a física, cara. Cara, eu tô concordando com você, não tô discordando. Tá? Depois eu vou concluir. Me permita concluir, rapaz. Então, a validade dos seus argumentos, ele está em concordância com a maioria das pessoas. A grande maioria, inclusive muitos cristãos. Tá sabendo legal. Inclusive muitos cristãos, tá? Que creem em Deus, creem na evolução. E, por sinal, eu tenho muito menos admiração por eles do que eu tenho por você. Mas que porra é essa? Porque a sua visão é ateísta. Não é visão ateísta, Roberto. Não, você não precisa ser ateu. Não, no meu caso não, mas não precisa ser ateu para entender que a Terra tem mais de 6 mil anos. Isso não é questão de ser ateu, Roberto. Que viagem é essa? Então vamos lá. O Roberto disse que tem mais respeito por ateu do que crente que aceita a evolução. Como que tanca? Puta que pariu! Vamos continuar aqui o ponto. Então, quando você Paje de Carabela mandou R$5. Otra vez esta cosa de tierra joven. Cuando llegué a Brasil en 1500, los únicos reptiles que encontré fueron cobras, jacarés y calanguinhos. Sagrado, uma doutrina religiosa que você siga, e você creia, você vai ter pressupostos daquela doutrina. Tá vendo aí? Caralho! Cara, mas tu tá discutindo sua fé, Roberto. Roberto, você tá negando a química. Você tá negando a química. Você tá negando a física, velho. Ah, vai tomar no cu, eu. Cara, você pode esperar eu acabar de concluir o assunto? Nossa, cara. Eu não te cortei quando você falou, eu escutei, concordei. Não, a gente tá debatendo um papo. A gente tá falando um papo. Vai, continua. Sim, você tá negando ou não tá negando a química, a física? Sim. Não. Olha sim! Eu estou falando a minha cosmovisão. Eu creio num sistema criado. Você crê num sistema evolutivo. Para você, os processos não são direcionados. Para você, os processos são cegos. Desde a formação do universo, a formação da vida e o processo de evolução. Sistema evolutivo. Mano, os caras constroem uma discussão que só existe na cabeça deles, velho. Desculpa, por quê? Vai dar o... Eu creio no universo que foi criado, em qual os processos foram direcionados desde o começo até o ponto da vida existir, incluindo a humana. Mas, Roberto, eu não quero discutir crença, Roberto. Eu quero discutir ciência. Tudo bem, ciência, tudo bem. Mas é pai, isso aqui é bujo. Vai tomar o cu, pra puta que eu pariu. Se inscreve no canal,
Porque tá na hora de ganhar dinheiro em cima da pseudociência. Cansei dessa merda. Vamos ganhar dinheiro nessa porra. Se inscreve no canal aí.